Excelentíssimo Senhor Representante da República, em representação de Sua Excelência o Presidente da República, Excelentíssimo Presidente da Comissão da Conferência Episcopal Portuguesa, Excelentíssimo Senhor Bispo do Funchal, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos, magnífico Reitor da Universidade da Madeira e Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso, minhas senhoras e meus senhores, prezados colegas, é com muito gosto que aqui estou, também nesta parte inicial deste Congresso. Portugal nasceu há quase 9 séculos e ganhou a sua configuração peninsular no final do século XIII. Depois ganhou a sua Carta de Alforria no campo de Aljubarrota, passado um século, e finalmente atingiu a sua configuração natural nas primeiras décadas do século XV, quando abraçou o mar e se completou, agregando a si os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Só depois de povoada esta ilha da Madeira e de bem localizados os Açores, é que os navios portugueses desafiaram o Mar Tenebroso e Gilianes venceu o Cabo Jador. Os descobrimentos deram a Portugal um protagonismo incontornável na história mundial, pois foram os portugueses e não outros os que iniciaram o processo da globalização que se prolongou até aos nossos dias e que prossegue imparável. Os descobrimentos são, pois, um elemento essencial da nossa identidade portuguesa, pois foi na diáspora pelo mundo que consolidámos a nossa essência de um país pequeno de vocação marítima, aberto ao mundo, de gente capaz de se adaptar e de negociar em qualquer recanto do planeta. Os descobrimentos marcaram de tal maneira o ser português que a dominação espanhola não ocupou nenhum cargo do Império Ultramarino e, a quando da restauração de 1640, todas as populações dispersas pelo Império Lusíada pluricontinental quiseram continuar ligadas a Portugal e não a Madrid ou à Holanda, sem que do reino saísse um soldado que fosse. Forjado nas guerras da Reconquista, Portugal sempre associou o alargamento do seu território e da sua área de influência a uma dilatação da cristandade, primeiro, e a uma propagação pacífica do Evangelho, depois. A expansão ultramarina teve sempre uma dimensão religiosa. Não faz sentido, nunca fez sentido, tentar ver nos descobrimentos e na expansão apenas uma grande vontade de cristianizar. Como não faz sentido, nunca fez sentido, tentar ver nos descobrimentos e na expansão somente um grande negócio. A expansão foi um processo multifacetado e a maioria dos seus protagonistas tinham múltiplas motivações, mesmo que umas fossem mais fortes que outras. Por isso, logo em meados do século XV, vemos um mercador veneziano embarcado nas caravelas do infante Dom Henrique a fazer mercancia, mas também a tentar converter chefes africanos ao cristianismo. Em muitas ocasiões, por todos os continentes, em épocas distintas, a parceria mercador-missionário foi crucial para o avanço de uns e de outros. Uma coisa é certa, a grande maioria dos portugueses, se não mesmo a totalidade, tinham consciência da dimensão religiosa da expansão e viam com interesse e com satisfação o alargamento do número de batizados pelo mundo. Estamos prestes a celebrar o 6º centenário da conquista de Ceuta, o ato fundador do Império. Mas agora estamos aqui a evocar o 5º centenário da criação da primeira diocese ultramarina, que, à data da sua fundação, teve a singularidade de abarcar uma enorme parte do mundo, incluindo regiões desconhecidas. Quer isto dizer que passou quase um século entre o arranque da expansão e a criação do primeiro bispado fora dos limites do mundo antigo euro-mediterrâneo. Castela, que só avançara para o mar Oceano em 1492, já criara pouco antes as suas primeiras dioceses americanas, o que nos mostra a natureza diferente dos dois impérios ibéricos. No caso de Portugal, além da conquista de algumas praças africanas e do povoamento das ilhas atlânticas, realizara-se uma intensa exploração marítima que, nos alvores do século XVI, há 500 anos, permitira perceber a configuração do Oceano Atlântico e do continente africano e abrir uma nova rota de comércio das especiarias. Mas a hegemonia marítima alcançada e a capacidade para dividir o mundo em duas áreas de influência, como se fizera em Tordesilhas, não se traduzira na criação de colónias. Umas quantas guarnições dispersas por uma dúzia de fortalezas e um conjunto significativo de armadas cruzando os mares não gerava muitos convertidos, pelo que a criação da primeira diocese ultramarina tardou. Há cerca de 500 anos já se justificava a criação de poderes eclesiásticos específicos para as regiões tocadas pelas navegações de naus e caravelas, e muito especialmente nos arquipélagos atlânticos, e por isso a coroa voltou ao ponto de partida, a Ilha da Madeira.
Mas esta ilha já não era apenas um pequeno território que alimentava os sonhos dos seus povoadores, como nos tempos heróicos de João Gonçalves de Arco e Tristão Vaz Teixeira. A Madeira fazia parte de um império pluricontinental, de configuração quase planetária, e por isso a nova diocese não se confinava aos batizados destas ilhas, mas abria-se para o mundo. Foi, de facto, nos seus alvores, uma diocese global. E passados 500 anos, estamos aqui nós para recordar evento de tamanha importância. A Igreja celebra-o e festeja-o. A Universidade estuda-o. Nos últimos 40 anos, a historiografia portuguesa conheceu progressos muito significativos e entre eles conta-se a libertação da história religiosa, que estava confinada quase só a eclesiásticos com uma capacidade crítica inevitavelmente limitada e aos anticlericais com uma capacidade crítica excessiva, por vezes mesmo doentia. Como este congresso bem testemunha, gerações de leigos universitários deram à história da Igreja novas linhas de interpretação, capazes de respeitar e de compreender os princípios do cristianismo, de conservar o respeito ou mesmo o amor pela Igreja, mas sendo capaz de fazer ao mesmo tempo a crítica histórica, sem contemplações nem diabolizações. E assim, no caso desta evocação e celebração, foi possível reunir universidades e o episcopado no mesmo objetivo de estudar os 500 anos da Diocese do Funchal e as suas extraordinárias consequências. O enorme número de comunicações que nos foram propostas para este congresso, bem como a enorme assistência que vai acompanhar os trabalhos, atesta bem a importância e o interesse desta temática. Faço votos para que tenhamos uns dias de trabalho frutuosos para todos os participantes. A terminar, como Presidente da Comissão Científica deste Congresso, quero deixar 3 agradecimentos especiais. O primeiro a todos os que colaboraram na preparação, em toda a equipa vasta que preparou esta reunião e cujo trabalho, muitas vezes discreto, quase anónimo, é fundamental para que estejamos aqui a fruir deste colóquio em boas condições de trabalho. Depois, ao meu colega e amigo, Dr. José Eduardo Franco, Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso. Trabalhador incansável, empreendedor que arrisca e convence, foi capaz de montar um evento desta magnitude e desta qualidade. Bem-aja José Eduardo por sonhar e por nunca desistir. Quero dirigir também palavras de muito agradecimento e simpatia a Dom António Carrilho, o Sr. Bispo do Funchal, que sempre acolheu esta ideia com entusiasmo e que tudo fez pela concretização do Congresso, desta história desta sua diocese. Foi um prazer contactá-lo pessoalmente e tem sido muito gratificante sentir simultaneamente o seu empenho como pastor e a sua abertura para com a Universidade. Termino dirigindo-me a todos vós, caros colegas, desejando que este Congresso seja um tempo de enriquecimento intelectual e, por que não, também de enriquecimento espiritual. Muito obrigado.